oficialmente advogado e advogada. Não sei por quanto tempo você esperou a tão sonhada vermelhinha, mas agora esse momento chegou e você já deve pensar nos próximos passos. Eu falo para muitas pessoas que terminam essa conclusão aqui, não fiquem presos, porque agora eu sou advogado, as coisas vão acontecer automaticamente, porque não vão. Depende de muito suor, muito trabalho, muito sacrifício, e vocês vão passar por essas etapas para quem quiser ter sucesso na advocacia, para quem quiser ter resultado, conseguir clientes, porque a faculdade, gente, isso aqui você vai ouvir muito nesse canal. A faculdade não te prepara para ser advogado. Então você acabou de se formar, você não sabe atender um cliente, você não sabe precificar em muitos dos casos, embora você tenha aí parâmetros, né, vários parâmetros hoje na internet. Você não sabe onde conseguir os primeiros clientes. Então, é uma série de novas tarefas, né, novas atribuições que vocês vão precisar ir desenvolvendo essas novas habilidades para terem sucesso. Para chegar um momento vocês falarem, Eduardo, agora eu preciso contratar, como que eu vou contratar, como que eu vou delegar? Tudo isso agora vocês vão se familiarizando, tá? E aqui dentro do mapa, dentro do nosso canal, eu vou facilitar muito isso para vocês. Mas hoje o nosso bate-papo é bem mais breve e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vocês já acabaram de pegar o AB. E agora, quais são os problemas novos que vocês vão ter? Porque tem problemas. Um desses problemas é não saber como conseguir cliente. O segundo desses problemas é ter dificuldade na precificação. O terceiro problema que eu poderia listar aqui, falta de experiência prática mesmo, gerir ali, tratar, falar com o juiz, enfim, até o próprio peticionamento para alguns que não fizeram estágio, um cadastro lá no PJE, nessas plataformas, tudo isso são pequenos problemas que vocês vão ter que ir resolvendo. Mas o principal deles, o principal é o cliente. Porque sem o cliente você não vai ter retorno na sua advocacia, sem o cliente você não vai conseguir ter outros problemas como o peticionamento. Porque aí você, sem o cliente, não tem o processo, sem o cliente não tem o dinheiro entrando, você não tem sua sala, você não cresce na advocacia. Tudo isso depende, então, exclusivamente de pessoas. A gente já tem que aprender isso aqui agora, porque em muitos casos, como foi no meu caso, os meus pais, eles viveram sempre, ainda vivem hoje na zona rural. Então, assim, nunca vi ninguém sendo um vendedor, a pessoa fazendo atendimento, porque eles viviam ali na fazenda sem muito contato com pessoas, enfim, vendiam uma outra coisa lá que era a produção que tinham. Mas, assim, nunca vi alguém negociando mesmo com pessoas, discutindo ali, às vezes, alguma questão mais complexa. Mas o que eu aprendi com eles sempre me ajudou muito na advocacia, que é ter atenção com o cliente. E eu vou falar isso aqui para vocês hoje já. Sempre tenham atenção com o cliente, façam um atendimento muito bom, um atendimento com clareza, com honestidade, tá? Principalmente, seja leal ao seu cliente, transforme ele em um parceiro seu, porque daí começa o grande fluxo da advocacia. Você começa a ter mais indicações, você começa a ter bons resultados que vão favorecendo para você o que lá na frente você vai descobrir o nome da palavra que é difícil, mas muita gente usa, que é a prova social, que são aqueles compilados de resultados, pessoas avaliando o seu serviço. Então, tudo isso vai ser uma sequência, né? Na hora que essa engrenagem começa a rodar, tudo isso começa a funcionar e vai ser muito mais rápido do que vocês imaginam. Às vezes hoje pode ter tanta gente aqui com muita dúvida se vai conseguir, se não vai, o que vai fazer, enfim. Mas eu tô aqui para esclarecer esses pontos. Então vamos listar aqui, eu vou colocar junto com vocês, ó. Qual que é o primeiro problema que a gente deve ter aqui anotado e eu vou mostrar a solução para cada um desses que eu listar. Já pode deixar aqui abaixo também no comentário do vídeo qual problema você tem e qual que é a sua dúvida, que eu trago conteúdo, te respondo por lá, tudo muito tranquilo. O primeiro desses problemas é a falta de clientes. A não ser que você já tenha um padrinho ou um familiar dentro do escritório de advocacia e já vai começar com o acervo dele, a falta de clientes é sim um dos grandes problemas no início da advocacia. O segundo grande problema é a questão da precificação dos seus serviços. Que às vezes tem gente que não sabe nem precificar e nem fazer cobrança, tem vergonha às vezes. E eu presenciei muito, porque muita gente, no meu escritório, a primeira contratação que eu fiz, eu tinha 6 meses de OAB. Então eu contratei uma pessoa que veio, até formou comigo, e depois fui contratando outras pessoas. Hoje estamos aí com 5 pessoas no escritório, tá? Mas eu já presenciei essas pessoas, às vezes, tendo vergonha de mandar um áudio para o cliente. Colocava para gravar o áudio de clientes aqui do meu escritório, ouvia o áudio primeiro para poder encaminhar. Então, assim, é um misto, né? Eu não consigo prever todas as situações que ocorrem ao jovem advogado,
mas eu sei que são várias. Então, além da questão da precificação, qual foi o outro ponto que a gente havia listado? Era a falta mesmo de experiência prática. Falta de experiência prática, que é basicamente você saber cuidar de um escritório. Uma visão que eu vou passar para vocês é que a advocacia tem vários, enfim, tem até acho que uma resolução que não é atividade mercantil, mas tenham cuidado com a advocacia no seguinte sentido: trate o escritório de vocês como uma empresa séria, porque é uma empresa que vai gerar valor para os seus clientes lá no futuro, uma marca mesmo, seja uma referência na área que você decidir atuar, porque isso tudo gera muito valor, até para as pessoas de fora, de outra cidade, hoje com o digital em alta, você precisa ter uma estrutura, não pode ser bagunçado, eu falo no sentido literal. Porque aí a pessoa, uma hora fala com uma pessoa, depois quando você contratar a primeira vez, se chegar nesse momento, que às vezes você vai atuar em um nicho aí, vai ficar muito tempo sozinho e tendo resultado, tá? Não é uma obrigatoriedade, eu acabei de pegar o AB, o cara tá falando para eu contratar, mas é porque vai acontecer. Quando vocês começarem a ter muito resultado, vão ter que delegar. A paixão pelaquela peça, aquela estrutura toda, eu passei, eu morria nos primeiros casos que eu delegava, porque eu queria somente Eduardo Borges de Paula que deve entregar. E não funciona, e você vai ter mais problemas ainda, porque aí atrasa um fluxo, e quando você atrasa qualquer coisa dentro do seu escritório, o cliente que está chegando também, ele tem uma demora maior no atendimento, ele não tem a atenção necessária, e aí você começa a perder casos, tá? Vamos em cada um desses pontos aqui, ó. Falta de clientes. Como que a gente vai tratar a falta de clientes no início da advocacia? No início da advocacia, gente, a falta de clientes... Vamos colocar aqui para ficar melhor essa fonte. A falta de clientes no início da advocacia, ela vai depender do seguinte: qual que é o seu posicionamento? E você tem dois grandes canais, que é o offline e o digital. Batendo um papo aqui dentro de offline, digital e posicionamento. Por que que é importante ter um posicionamento? Eduardo, mas eu acabei de formar, eu não sei nem qual área que eu vou atuar, como que eu vou definir meu posicionamento? Faça o seguinte: quando você não definiu ainda o seu posicionamento, os clientes vão te procurar para todo tipo de ação. Acho que está aparecendo aí agora. Então, os clientes começam a te procurar por qualquer causa. Ah, meu cachorro foi atropelado, dá para fazer alguma coisa? Negativaram o meu nome. Saí da empresa, não recebi acerto. Quero aposentar minha mãe. Todos esses casos vão chegar para vocês naturalmente, tá? Mas tenham um posicionamento claro com relação a uma área de atuação. Sejam generalistas, sim, para vocês colocarem dinheiro no bolso, conseguirem receber ali de várias áreas, inclusive podem fazer parcerias, tá? Ah, eu tenho uma área que eu não consigo fazer o previdenciário, mas você consegue outro colega que faz previdenciário, e aí já é um grande gancho. Vocês escutaram o que eu acabei de falar? Pega um colega que faz previdenciário. Mas como que eu vou saber que o Eduardo atua no trabalhista e no trânsito? Preponderantemente, né? As maiores atuações que eu tenho no meu escritório são esses dois nichos. Se eu não tivesse posicionado. Então posicionem. Embora vocês vão atuar em grande parte aí no início generalistas, deixem claro dentro dos colegas ali, perto das pessoas que você tem mais convivência, qual que é a área que você mais atua. Deixei isso muito claro no início. Trabalhista, então, os próprios colegas de faculdade, eles me procuraram para parcerias no trabalhista porque eu já havia me posicionado. Ah, Eduardo, mas isso te impediu de fechar contrato em outras áreas? Não, porque é um posicionamento que você vai construindo ao longo do tempo, tá? Além disso, dentro de posicionamento, no digital você precisa ter um posicionamento jamais exclusivo. Então, offline, advogado. Tá começando agora, no offline você é o quê? Advogado. E vai construindo o posicionamento ali aos poucos, tá? No digital você precisa ter isso muito claro. Não dá para ser generalista. Abrir só o Instagram, civil, previdenciário, trabalhista, trânsito. Por quê? A pessoa que te contrata pela internet, ela busca um especialista. Então ela tem vários especialistas ali, seja no Instagram, seja quando ela faz uma pesquisa no Google. Então lá você precisa ser especialista, tá? Quando for construir toda a sua identidade ali, fazer o seu marketing dentro do Instagram, que depois você vai ter conteúdo aqui também, tá? Fazer essa estrutura, lá você vai definir, vai ser especialista em uma área de atuação ou um nicho, tá? Então isso é muito importante. E um grande ponto que eu gosto de falar muito pro pessoal dentro de posicionamento é que deixe se identificar como advogado. Tem gente que às vezes tá numa fila e a pessoa fala, nossa, porque aconteceu isso e isso. É advogado, aí a pessoa só
Não, gente, é o seu ganha-pão, a sua profissão. Então se identifique como advogado, use, né, para os homens. Eu falo e não é com nenhuma vaidade, porque durante a faculdade, quando eu fiz estágio no escritório, eu já tinha isso muito claro e eu tinha uma carteira de clientes, tá? Eu já formei com uma carteira de clientes porque eu antecipei isso aqui que vocês agora estão vendo pela primeira vez. Usava terno, então usar terno, camisa social. Não fica andando igual um mulambo. Eu falo assim, num sentido não pejorativo, porque às vezes a gente vai usar uma roupa mais tranquila, o dia tá calor, enfim, N exceções, mas não fiquem usando roupas que às vezes não vão te identificar como advogado, principalmente no início. Coloca uma camisa, calça social, um sapato, enfim, deixe se identificar, as mulheres também, né, as advogadas. Para o cliente identificar, e isso passa muito valor, passa muita credibilidade, principalmente para quem tá no offline, ainda tem esse pensamento dos advogados, tá? E muitos casos, depois vocês vão fazer esse teste aí, vão se lembrar do que eu tô falando agora. Eu, por exemplo, chegava aí no hortifruti ou no supermercado e a pessoa, você é advogado? E eu não falei que era advogado, não tinha nada comigo falando, é advogado, mas pelo vestimento, pelo jeito que eu me portava no local, tá? E isso lá na frente gera ROI, gera retorno. Então, investir em um terno, uma roupa ali ajustadinha, não precisa ser grife, marca de luxo, não, mas porta ali como advogado, já vai ter um diferencial muito grande no mercado, tá? Primeiro ponto que a gente está utilizando isso aqui para falta de clientes é então utilizar as redes sociais, tá? Ter um posicionamento no offline e, além disso, a gente deixar identificar, né, como advogado também, que vai ser um grande diferencial. O segundo ponto, que é a própria questão da precificação. Aqui eu vou falar para vocês o seguinte, não adianta inventar a roda, né? Querer reinventar a roda, que é um ditado muito popular, porque dentro de precificação você vai depender muito de áreas de atuação, e por isso que eu gosto de falar que no início é importante você ter mais de uma área de atuação, é importante você ter uma área que pague honorários de entrada, como uma área no direito civil, divórcio, questão de inventário, dá para cobrar tranquilamente honorário de entrada, trânsito é muito bom para cobrar honorário de entrada. Então, assim, são várias áreas que vocês conseguem ter honorários de entrada, e outras vocês não vão ter esse honorário de entrada, mas vai ser uma ação futura, que vai fazer o seu escritório crescer. Por exemplo, previdenciário, por exemplo, trabalhista. Todas essas áreas aqui que você tem, elas vão gerar um caixa dentro do seu escritório lá na frente. Então pode ser que às vezes a recorrência seja 3 meses, 6 meses, um ano, a depender dos processos trabalhistas, mais tempo, tá? Mas tenham clareza com isso, principalmente no início, tá? Eu vou cobrar trabalhista, eu quero cobrar consulta, eu quero cobrar para entrar com a ação. Vai cair, você não vai nem se posicionar no mercado antes de ter saído dele, tá? Então tenham muita clareza com relação a isso. Perfeito. Precificação, então, vocês já entenderam. Não reinvente o jogo. Siga as regras. Previdenciário e trabalhista não vai cobrar inicial, a não ser planejamento previdenciário, qualquer coisa do tipo. Tive um pequeno probleminha aqui de gravação. Mas, então, dentro de precificação, o que a gente precisa ter clareza? Áreas que eu não vou cobrar honorários de entrada, áreas que eu vou cobrar honorários sim de entrada e honorários, por vezes, parte na entrada e o restante no final. Enfim, tem cláusulas que você pode colocar no contrato para receber um montante inicial e depois ainda um percentual sobre o proveito econômico, como funciona no trabalhista, tá? Só que no trabalhista não tem a cobrança inicial, mas sim no proveito econômico, 30%, 35%, que você irá receber no final do processo, no caso de êxito. Perfeito. Então esse caminho aqui, vocês já se posicionaram, vocês sabem precificar, não vão queimar o filme com clientes fazendo precificações totalmente aleatórias, correto? E também a gente precisa aqui organizar um acervo inicial mínimo. Você precisa ter um contrato de honorários, procuração, declaração de hipossuficiência. Enfim, não precisa ter uma identidade visual toda elaborada e complexa, mas já tenha isso padronizado, é a organização do seu escritório. Então o terceiro pilar aqui, ó, vamos colocar assim, ó. Organização do escritório / relacionamento com o cliente. Então tenha mensagem padrão para o seu cliente, por exemplo, para avisar de uma audiência, isso vai facilitar muito o seu tempo. Uma regra básica que eu já passei por isso, de ter um único número de WhatsApp, e às vezes no início a pessoa é insegura e ela deixa essa insegurança transparecer, não sei porquê, mas acontece. E aí o advogado, toda hora ele é ali acionado pelo cliente, é final de semana, sabe que não tem andamento e ele toda hora está perguntando, mas é porque faltou clareza durante o fechamento do contrato ou a comunicação.
Nas áreas que eu atuo no meu escritório, não é comum o cliente mandar mensagem no sábado, no domingo, no feriado, porque ele já tem isso muito claro. Então, assim, deixe isso também bem claro para o seu cliente. Olha, a gente vai sempre te encaminhar os dados, né, as informações do seu processo, quando tiver andamento. Explica para ele, enfim, a depender do rito, da área de atuação, ó, leva um tempo para ser julgado. Então agora o próximo passo é aguardar a audiência, mas a audiência é o juiz quem vai marcar. Então, assim, um linguajar simples, tá? Tem uma comunicação com o seu cliente que vai evitar muitos problemas. Mas tenham dois números, um pessoal para você tratar, fazer networking, relacionar-se com sua família, e outro para você relacionar exclusivamente com o escritório, com os clientes, ter o tratamento ali, as mensagens padronizadas, que eu falei que é muito bom, muito eficaz e vai tomar muito pouco tempo quando você precisar, por exemplo, enviar uma chave Pix, mandar um contrato, enfim, orientar para ele acessar o Zoom, a plataforma que seja. Isso já vai favorecer 90% do seu tempo. Bom, dentro disso aqui que vocês acabaram de ver, é bem o start inicial, é onde vocês vão começar a colher os primeiros frutos. Então é no básico, começa fazendo isso aqui, tem tudo estruturado, vai para um próximo nível e depois, igual eu já deixei lá na abertura aqui do mapa da advocacia, né, que é o nosso canal, vocês vão conseguir ter outras ferramentas, aí você começa a pensar em um tráfego pago, começa a pensar em outros canais de prospecção de clientes, porque você já vai ter recursos para investir e reinvestir na sua advocacia, que vai ser o seu principal negócio daí para frente e com muito sucesso. Já se inscreve aqui para não perder os outros vídeos, 2 conteúdos por semana, novos e trazidos para você com maior atenção do que eu passei já, do que eu vivenciei, que me trouxe até aqui, o escritório, até os colaboradores, a gente ter crescido tão rápido na advocacia e de forma legal, dentro dos padrões éticos aí da OAB, sem ter problema com outros colegas, fazendo meu ganha-pão, igual eu quero ensinar para vocês. A gente tem essa profissão, tem que honrar a nossa profissão, mas também a gente não pode ser aquela advocacia que muitas pessoas às vezes pensam, tem que deixar tudo aí sem cobrar consulta, deixa aquela bagunça no financeiro, ou também aquele que para responder um bom dia já quer cobrar. A gente tem que entender que o mercado mudou, ele muda muito e tem espaço para quem realmente quer fazer diferente, tá? Sucesso para vocês e até a próxima.